Bar, no capítulo 9, o versículo de número 16. Números, versículos 16 e 17. Eu quero tratar com vocês hoje sobre grupos IBAN, New Season. Hoje eu estou falando línguas diversas. New Season significa nova estação no inglês, nova temporada. E tudo isso inspirado justamente por essa passagem que eu amo demais e que a nossa família IBAN vive desde que eu assumi o ministério. Onde quer que a nuvem de glória está, que significa a presença de Deus, ou a nuvem de fogo, a bola de fogo, a presença de Deus, é aí que eu quero estar. E o texto nos diz assim: era sempre assim, de dia a nuvem cobria o tabernáculo, e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Ali acampavam os hebreus. Esta passagem se refere ao momento em que o povo de Deus está no deserto. Acabara de sair do Egito, um povo liberto, e agora conduzido pelo poder de Deus, a cada dia, dia após dia. Não era um dia sim, um dia não. Todos os dias, a presença de Deus se manifestava. E durante 40 anos, o povo foi sendo conduzido para alcançar a terra prometida, a terra dos sonhos. E quando Deus agia dessa forma, era o sinal, porque a nuvem era a representação que Deus estava ali. Você prestou atenção que a nuvem se colocava acima do tabernáculo. Tabernáculo era o templo montado de tenda, no meio do deserto, para que ali os sacerdotes apresentassem a adoração, o próprio Moisés buscasse orientação do Deus eterno e poderoso. E a nuvem era o sinal de que Deus estava ali. E a nuvem se movia, e quando a nuvem se movia, o povo não tinha outra opção a não ser ir conforme a nuvem se dirigia. E o texto que nós lemos diz que onde a nuvem parava, versículo 17, aí acampavam os israelitas. Aí acampavam os israelitas. Queridos, vivemos um tempo até o dia de hoje em que a pandemia trouxe inquietações, e nós sabemos que tudo é muito legítimo, a preocupação que nós temos de nos preservar nossa família. E a pandemia gerou em muitas famílias, na área empresarial, na área educacional, uma paralisia. Gerou uma expectativa que gerou medo, e por conta disso,
as pessoas pararam de crescer, pararam de se desenvolver, pararam de desfrutar da alegria de viver em comunhão, e é o caso, por exemplo, da igreja. E a gente precisou algumas vezes fechar as portas, acabar com as nossas reuniões familiares, que num tempo nós chamamos de células, no outro tempo chamamos de pequenos grupos, depois chamamos de célula de novo, depois chamamos de pequeno grupo missionário ou multiplicador, PGM. E eu quero te lembrar que, como eu mandei para cada um no nosso grupo, o grupo IBAN, agora, nesta nova temporada, será um grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos, discipuladores e da multiplicação de discípulos. Mais do que nunca, nós precisamos estabelecer relacionamentos. E eu vou lhe dizer por quê. Muitos estão hoje sofrendo de um mal, posso dizer, pior do que a pandemia. O mal das emoções doentias. Pessoas que estão em profundas crises, se sentindo solitárias, se sentindo desanimadas, deprimidas, e a igreja tem um papel de ajudar, estender a mão amiga, levantar as pessoas, o ânimo das pessoas. Quando eu iniciei o culto com vocês nesta noite, eu senti uma unção de alegria sendo derramada, e a gente começou a cantar, eu me vi liberto, eu me vi com você podendo sorrir. Deus está agora desejando proporcionar uma nova estação para nós. Esta semana nós estaremos trocando de estação, não é isso? Saindo do inverno para a primavera. Que dia que vai ser? Dia 24? 22 ou 24? 22, né? Eu acredito que seja 22. Olha só, estaremos mudando e eu amo isso. Eu amo sair do inverno. Já estou ficando com calor aqui. Pessoal ligando aí os ventiladores e tal. O cabelo desarruma. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto de ficar suando. Eu gosto de ficar com o cabelo todo bagunçado. O verão, venha verão. Mas antes do verão, vem a primavera. Deus estabeleceu as estações e as mudanças de estações para que a vida fosse preservada. As nossas plantas, as nossas árvores, tudo que nos alimenta e nos sustenta, precisa passar por estações para sobreviver, para crescer. E assim também acontece com a igreja. Deus deseja que nós passemos por momentos difíceis. Pastor, que isso? Deus quer que a gente passe por um momento difícil? Sim, às vezes é necessário para a gente ficar humilde e reconhecer que a gente depende dEle. Mas depois vem um renovo, de novo, renovo, de novo. Aí a gente sorri. E a gente reconhece que se não fosse por Ele, como diz o salmista, se não fosse o Senhor, o que de nós seria? E aí o renovo vem e nos traz novidade. E a novidade é que entramos agora numa nova estação, numa nova temporada. Por quê? Porque nós somos uma igreja sensível à voz de Deus. E uma
uma igreja que é sensível à voz do Espírito Santo, vai discernir os tempos. Será sempre uma igreja em movimento, de mudanças, de adaptações. Mas para que isso aconteça, o nosso coração precisa estar disponível, humilde diante de Deus. Então eu já quero profetizar sobre a família IBAN, um novo tempo para vivermos uma nova temporada. E uma nova temporada em nossos relacionamentos discipuladores, que é o pequeno grupo, que agora vai mudar. PGM agora vai ser GIBAN, ou GIBAN. GIBAN, fala. GIBAN. GIBAN. Aí alguns vão falar assim, pastor, não tinha um nome melhor, não? Eu estou querendo personalizar, Guilherme, estou querendo personalizar a nossa célula. Porque antigamente as células tinham um nome, né? Célula de Estrela de Davi. É criatividade. Dá o nome que você gostaria. Aí teve gente dando o nome dos mais diversos para as células. Lembram disso? Aí veio o PGM, pequeno grupo, que seria pequeno grupo multiplicador da linhagem da nossa Junta de Missões Nacionais. Aí eu pensei, multiplicador não, vamos colocar missionário, pequeno grupo missionário. E agora o PGM vai ser GIBAN. Fala aí, irmão. Gostou? Grupo IBAN. O grupo IBAN vai ser na sua casa, irmãos. O grupo IBAN vai se reunir, um pequeno número de pessoas, para estabelecer relacionamento. As pessoas precisam conversar, desabafar, de máscara. Ainda de máscara, né, Dani? Nossa secretária de saúde relembra, não esqueçam das máscaras. Mas estaremos sim, orando uns pelos outros, buscando a presença de Deus, ministrando graça, ministrando cura, em nome de Jesus, ministrando libertação, tudo isso numa reunião, como o Senhor Jesus nos falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença do Senhor Jesus se fará poderosa e alcançará a nossa vida. Então, queridos, é uma nova temporada para viver o essencial e o imutável jeito de ser igreja biblicamente. Vamos recordar aqui alguns princípios. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 5, versículos 42. Versículo 42, Atos capítulo 5, versículo 42. Eu retomei a leitura da Bíblia em um ano. Eu me propus a ler essa Bíblia aqui, do jeito que ela é grossona assim, ó. Aí eu já li Mateus, Marcos, Lucas. Estou agora terminando Lucas. Já li Atos, já entrei em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Estou lendo toda ela. E lendo em hebraico também. Então vamos lá. Versículo 42 diz assim: e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo. Este princípio fez com que a igreja começasse a alcançar vidas. Então a igreja começou assim, reunindo no templo e reunindo nos lares dos discípulos. E isto tudo foi gerando um crescimento, porque onde a palavra de Deus chega, ambientes são mudados. Vidas são transformadas. Onde passa o Senhor Jesus, a cura, gente.
onde o Senhor Jesus está, tem salvação. Aleluia! E nós precisamos agora reviver isto. E aí você vai me perguntar de novo, pastor? Renovo. De novo. Sim, amados, vivendo isto, João Paulo relacionou para vocês 7 valores essenciais. E estes valores eu gostaria que você repetisse junto comigo. Vamos ler juntos os 7 valores dos nossos gibãs, dos nossos grupos IBAN. Vamos juntos? 1, fortalecimento da fé. 2, encorajamento mútuo. 3, pastoreio intencional. 4, integração de todos. 5, ajuda aos necessitados. 6, vivência do sobrenatural. 7, envio missionário. Você tem isto já no seu grupo IBAN, eu mandei o PDF deste slide, não precisa escrever. Quando vivermos estes 7 valores, vamos sim resgatar aquilo que o pastor, nosso missionário lá em Guiné-Bissau, nos inspirou a falar aqui. Seremos sim uma igreja família, seremos sim uma igreja missionária. Então vamos repetir juntos? Somos uma igreja família, somos uma igreja missionária. Fala para quem está do seu lado aí, somos uma igreja família, somos uma igreja missionária. Aleluia. Ah, queridos, viver missões, viver o sobrenatural de Deus, é o que nós precisamos fazer. Eu perguntava hoje pela manhã na nossa IBAN, JF Bonfim, o que nos faz diferentes do clube aqui da cidade, do campo lá de futebol. O que a igreja é diferente de uma festa que fazemos de família, de aniversário? O que nos faz diferentes quando estamos reunidos? Você pode me responder? Pode falar, irmão. Não pode soprar, Jorge. Jorge hoje está fazendo aniversário e o presente dele foi vir com o pastor para Maripá. Então não sopre. O que faz a gente diferente? Me diga aí, irmão. Vamos, Elisiele, você é muito inteligente. O que nos faz diferentes de outras reuniões? O que vai fazer a diferença de uma reunião, de um grupo IBAN? Fala. Jesus! Olha o que a palavra de Deus profetiza: dos lábios da criança suscita o perfeito louvor. Aleluia! É a presença do Senhor Jesus por seu Espírito. É isto que faz a diferença. A gente aqui poderia ser mais uma igreja, mais uma religião. O que faz a diferença na família IBAN é a presença do Senhor Jesus. Não é a presença de um pastor, de um ministério lindo de louvor. Não, é a presença real do Senhor Jesus. Aleluia. E quando a gente experimenta isto com intensidade, a gente passa a viver uma nova temporada. E para você viver uma nova temporada nos grupos IBAN, e quantos querem participar dos grupos que teremos? Levante uma de suas mãos. Igual a sessão de quinta-feira. Levante uma de suas mãos. Quem quer participar?
você será abençoado, irmão. Você será abençoada, irmã. E em primeiro lugar, queridos, para nós vivermos uma nova temporada, é preciso que a gente invista intencionalmente em relacionamentos significativos. É o que a palavra de Deus nos inspira, as experiências de Atos dos Apóstolos, das igrejas que Paulo escreve, como Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, vai se referir a Áquila e Priscila, que se transformaram em verdadeiros missionários, discípulos do Senhor Jesus, e a sua casa era local de reuniões regulares. Diz a palavra, as igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Primeira carta de Coríntios 16, versículo 9. Então entenda o seguinte, querido. O Senhor Jesus, quando estabeleceu a igreja, Ele investiu 2/3 do seu tempo na formação dos seus discípulos. Ele investiu 2/3 em relacionamento discipulador. E 1/3 ele desenvolveu acompanhando as multidões ou as multidões o acompanhando. Então isto significa o quê? Que o crescimento e a relevância passam pelos relacionamentos profundos. E quando a gente vive relacionamentos, e eu tenho andado preocupado em relação a isso, queridos. Eu digo para você, preste bem atenção no que eu estou te falando agora. Você precisa eleger uma pessoa para ser seu companheiro, sua companheira de oração. Seu amigo, sua amiga de oração. Claro, procure homem com homem, mulher com mulher. E eleja, olha, eu quero, Adriane, eleja a Iris, sua amiga de oração. Nós precisamos hoje sair aqui com o coração assim, olha, eu tenho com quem contar. Quem eu posso ligar? Eu já vi aqui a Mariane e Soninha já se olhando, somos nós duas nessa jornada. É isso que eu quero, você sair daqui com um sentimento assim, poxa, pode ter mais, claro, mas pelo menos uma pessoa que você possa todo dia orar com ela, lembrar dela, ligar para ela, é dizer, eu estou orando por você, conte comigo, isso se chama relacionamento discipulador. Aí você vai me perguntar, mas pastor, vale eleger o esposo, a esposa, namorada? Pode ser que sim, mas para que isso aconteça tem que ter mais um. Juninho e Flávia, cada um precisa ter uma pessoa além do esposo, da esposa, do relacionamento conjugal. Para quê, irmãos? Para que a gente consiga nesta caminhada viver o sobrenatural de Deus. Você não pode sair deste encontro aqui hoje órfã de alguém que tenha sobre a sua vida a intenção de orar e abençoar. Então feche os teus olhos aí em oração agora, eu quero te dar 1 minuto para que você ore e fale assim, Pai, eu preciso sair desta mensagem que eu estou ouvindo agora, com um homem de Deus que o Senhor colocou para caminhar comigo, e você, mulher, com uma mulher de Deus, para caminhar comigo e me ajudar. Me mostre. Se ela não está aqui neste culto, ou esteja acompanhando pela transmissão, você vai chegar em casa, vai ligar para esta pessoa e dizer, olha, por favor, vamos caminhar juntos, vamos caminhar juntas.
E em nome de Jesus, certamente Deus irá abençoar grandemente a sua vida. Em segundo lugar, para você viver esta nova temporada, promovida pelo Espírito Santo para a nossa vida, esteja disponível para responder ao seu chamado. Eu vejo que muitas pessoas têm um chamado, e aliás, todos nós aqui, sem exceção, tem um chamado. Deus tem dado pelo menos um dom espiritual, pelo menos um dom espiritual. E através deste dom, Deus nos chama a fazer algo, nos dá a responsabilidade de fazer algo, mas a gente insiste em ficar indiferente. Já ouviu uma pessoa falando com você e você não dá muita atenção, quer assistir o jogo, quer ver a novela Gênesis, que a novela de crente é da Bíblia, né? Aí a novela Gênesis. Aí você não está querendo dar muita atenção. Deus está falando com você e é preciso que você pare e ouça o Espírito Santo. É o que a palavra de Deus vai nos referir em Atos 13, versículo 2. Quando a igreja lá em Antioquia estava orando, jejuando, buscando a presença de Deus. E o resultado disso era a ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo. E na minha versão, em Atos 13, 2... resgata o original dizendo que o Espírito Santo lhes ordenou. Na NVI, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Na minha versão diz assim, separai-me agora. É uma ordem que eu estou dando Barnabé e Saulo para a missão que eu os tenho chamado. E qual missão era essa? O envio missionário. Primeira viagem missionária, fruto da oração e jejum da igreja. E aí Deus dá um chamado, eles desobedeceram? Desobedeceram, irmãos? Não, obedeceram. Por isso hoje eu quero te inspirar em nome de Jesus a ouvir o chamado de Deus. Será que o chamado de Deus hoje para você é para você voltar a ser líder? Líder de célula, e agora chamamos de líder de um grupo IBAN? Quantos aqui já foram líderes de uma célula? Levantem as mãos. Quantos? Olha quanta gente. Eita glória! Pelo menos aqui nós teríamos, com estes líderes, umas 30 células, ou 30 grupos. Eu quero te desafiar em nome de Jesus, a voltar a liderar um grupo. Mas talvez você não seja líder, ou não está sentindo que seja o momento de liderar. Quem sabe Deus está falando assim: abra a sua casa. Pastor, mas estamos ainda na pandemia. Sim, vai todo mundo ter cuidado, passar álcool, vai de máscara. Abrir a sua casa novamente para a paz entrar. Em nome de Jesus, para a presença de Deus habitar. Talvez você gostaria de retomar o seu chamado para ser discipulador, discipular alguém no grupo, ou ajudar, coração sensível à misericórdia, ajudar alguém que precisa. E também ajudar os ministérios. Eu fazia aqui o apelo para a nossa IBAN Kids. Próximo mês, outubro, teremos um culto no domingo, dia
dia, acho que 10, se eu não estou enganado, vai ser o culto das crianças, 9 horas da manhã, vai ser comemoração do dia da criança, e só as crianças estarão aqui no templo, dia 10. E através do seu grupo você vai já abençoar o Ministério Banquides. O que nós podemos fazer? Grão de mostarda vai poder já atuar. Vamos montar os kits para as crianças. Vamos montar toda a recepção. Vamos fazer com que as crianças ouçam a palavra de Deus e vivam para Deus. Ah, queridos, há muito para fazer. E nós só faremos se ouvirmos atentamente o chamado do Espírito Santo. Ouça nesta noite o chamado. E em terceiro e último lugar, esteja disponível, ou melhor, viva a comunhão sobrenatural vivendo missões. Sim, a comunhão que o pequeno grupo, célula e agora Giban vai proporcionar é comunhão. Comunhão. A presença de Deus através da unidade do Espírito. E assim vivermos um novo tempo sobrenatural, vivendo missões, porque tudo que vamos fazer é para alcançar vidas e abençoar vidas e famílias e casas. Sim, nossos grupos serão sem tampas e sem pressão. Em nome de Jesus. Já se teve muita pressão. E aí quando se tem pressão, cozinha a cabeça, não é assim? E explode. Não quero que você se sinta pressionado, mas também eu quero que você compreenda que não existe limite para você fazer a obra do nosso Deus. A tampa está aberta, você pode entrar e viver o sobrenatural de Deus, viver missões neste tempo tão difícil, que é um desafio. O desafio para nós, Igreja Família IBAN, é voltarmos a sorrir de novo, renovo de novo para as nossas vidas. E como diz a palavra do nosso Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu quero em nome de Jesus que nesta noite você se abra à ação poderosa do Espírito, para o Espírito Santo usar a sua vida. E que a graça de Deus inunde novamente você. Você não pode permitir que raiz de amargura, de mágoas, sentimentos humanos que nós sabemos que quando temos relacionamentos, acontece não concordarmos, nós brigarmos, às vezes, família acontece de tudo. Como eu sempre digo, na família acontecem as piores coisas do mundo, mas na família também acontecem as melhores coisas do mundo. E a melhor que pode acontecer, amado irmão, amada irmã, é que a graça de Deus inunde sua vida e esta graça transborde. Quantos querem que a graça de Deus transborde em sua vida? Quantos aceitam viver esse transbordar da presença do Espírito Santo? Fique de pé no seu lugar. Ah, que nenhuma raiz de amargura, nenhuma mágoa, nenhum impedimento contamine e prejudique o relacionamento da igreja, a vida da igreja, este milagre de ser igreja. Em tempos improváveis, em tempestades, em momentos difíceis, viver a presença de Deus
e ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Eu quero orar por você, por sua família e agora por seu chamado. Se você tem um chamado, põe a mão no seu coração assim. Se você tem um chamado,